GitLab tem uma funcionalidade de container scanning que a gente consegue habilitar dentro do processo de CI/CD, da esteira ali de integração e publicação da aplicação. E a gente vai ver na prática como que funciona para eu ativar essa configuração, que muitas vezes vai detectar ali as vulnerabilidades, os problemas que o seu container tenha antes que a sua aplicação vá para a produção. Então eu tenho aqui um projeto bem simples, basicamente é um código Python, muito simples, com algumas linhas de código. Eu tenho um README com algumas instruções aqui para a gente poder habilitar. Um Dockerfile que basicamente pega a imagem ali e adiciona o nosso código, uma imagem já com algumas vulnerabilidades, até para a gente ver na prática aqui como que ele vai fazer essa detecção. E a gente tem um arquivo de CI, que é onde a gente configura ali a esteira dentro do GitLab. Esse arquivo, por enquanto, tem dois estágios já definidos, que é o build e o test, porém eu só tenho um job associado ao estágio de build. Então ele vai pegar, montar a nossa imagem, publicar dentro do registry aqui do GitLab e a gente vai adicionar dentro da etapa de teste a parte de container scanning. Então essa estrutura aqui, ela roda um pipeline com uma única etapa, vou pegar essa última execução aqui. Então ele fez aqui o build, publicou a imagem. Quando eu venho aqui na parte de deploy em container registry, eu consigo ver a minha imagem aqui dentro do nosso registro, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu poderia vir aqui em Security Configuration, e eu tenho já um passo a passo dentro do próprio GitLab para poder habilitar o Container Scanning. Eu posso clicar aqui em Configure with a Merge Request. Ele cria um MR aqui dentro do GitLab e já faz a habilitação para vasculhar vulnerabilidades em containers Docker. Outra possibilidade que a gente tem, que a gente vai utilizar aqui, eu posso voltar na raiz aqui do meu projeto. Aqui embaixo eu deixei um exemplo de como que eu posso fazer essa configuração. Então basicamente a gente vai pegar aqui dois trechos, que aí se include esse container scanning. A gente já vai fazendo junto aqui e eu vou explicando. Eu vou editar aqui na parte de Pipeline Editor. E a gente vai adicionar aqueles dois trechos. Esse include, que ele já tem um template pré-definido, é um template da GitLab, que a partir do momento que eu incluo ele já tem todas as instruções para habilitar o Container Scanning dentro desse nosso projeto. E essa outra camada aqui é onde eu coloco algumas variáveis para aquele job em específico. Então aqui eu estou basicamente dizendo em qual imagem que eu quero que esse job aconteça, o que eu quero que ele faça ali a validação. A gente pode colocar até um commit aqui, ativando Container Scanning, por exemplo. Vou dar o commit, ele checa ali o nosso pipeline. E se eu vier aqui agora na tela de pipeline, ele tem aqui o nosso commit, ele disparou já a execução de um pipeline que está no modo running, ele está em execução. Se eu clicar aqui, o que a gente pode ver? Eu tenho agora dois estágios, que é o que a gente tinha visto no arquivo, só que agora o de teste ele já tem aqui o nosso Container Scanning em funcionamento. Quando eu não especifico o estágio que eu quero que ele rode, o Container Scanning automaticamente roda no estágio de teste, ou eu posso criar algum outro estágio e eu faço ali o vínculo desse job com o estágio que eu quiser. Enquanto ele executa, a gente pode dar uma olhada em algumas outras coisas aqui dentro do nosso README. Então ele tem um resumo aqui do projeto que a gente criou especificamente para poder fazer essa demonstração. Esse job já é um job padrão aqui da GitLab, a gente faz ali a configuração. E ele tem aqui também algumas das distribuições suportadas. Então Alpine, CentOS, Amazon Linux e por aí vai. Essas são as distribuições que a gente pode utilizar a parte de Container Scanning e que são hoje suportadas ali dentro do GitLab. Tem algumas outras informações aqui, mas basicamente a gente pode voltar lá para a parte dos nossos pipelines. Quando eu olho aqui, ele já executou o primeiro job, então ele já fez a publicação ali da nossa imagem. Se eu vier aqui agora em Deploy Container Registry, reparem que eu tenho aqui uma nova imagem que foi deployada aqui há quase 1 minuto. E se eu volto aqui de novo no pipeline, a última etapa aqui, que é a parte de Container Scanning, ela acabou de terminar, ela estava em execução ainda, a gente abriu aqui agora, ela já concluiu. E aí eu posso tanto vir aqui nessa aba de Security, reparem que na parte de Container Scanning ele encontrou 37 vulnerabilidades
dentro daquela imagem que a gente utilizou. Então tem toda a classificação aqui de severidade, a descrição do que foi encontrado, qual é o CVE associado. Então se eu pego aqui esse primeiro, por exemplo, ele tem todo o detalhamento de qual é a vulnerabilidade de segurança, em qual namespace, os links associados a esse tipo de produto de vulnerabilidade, e eu poderia inclusive dar um create issue e aí, por exemplo, passar ali para o time responsável tratar isso daqui, tá? Inclusive a gente traz também aqui a solução. Então nesse caso aqui, como é uma lib específica dentro desse container, dessa imagem, a gente poderia fazer a atualização dela para uma outra versão e aí ele já vai fazer ali a correção para a gente. E último, um outro local onde eu poderia visualizar isso, eu posso vir aqui em Secure, Vulnerability Report, e aí ele vai me mostrar do meu projeto como um todo, não apenas daquele pipeline em questão. Então ele está me mostrando, ó, eu tenho 4 severidades aqui críticas, 3 em high e assim por diante, e aqui quais são as nossas vulnerabilidades, tá? Então basicamente é dessa maneira que a gente consegue habilitar a parte de container scanning dentro de um projeto e já ter essa validação feita assim que você, por exemplo, faz um commit e publica um container ali dentro do seu registry aqui no GitLab.